Oi pessoal, meu nome é Neylor, sejam bem-vindos ao canal Despolarizando. E aí, toda opinião deve ser respeitada? A resposta para essa pergunta é meio óbvia, né? É claro que toda opinião deve ser respeitada. O problema é que geralmente quando se faz essa pergunta, na verdade deveria se fazer outra. Qualquer coisa que saia da boca de qualquer pessoa é opinião? Essa é a pergunta que interessa. Para uma pessoa ter opinião sobre determinado assunto, ela precisa, necessariamente, conhecer esse assunto. Opinião exige conhecimento, não é opcional. Sem conhecimento, o máximo que uma pessoa pode ter com relação a um assunto é palpite. Eu vou contar uma situação para vocês. Eu gosto de pedalar e de vez em quando faço viagens de bicicleta. Por isso, participo de grupos na internet para compartilhar dicas e experiências. Numa dessas, um rapaz postou que estava acima do peso, com 120 quilos, mas pretendia fazer uma viagem bem autônoma, levando fogareiro para fazer comida, levando barraca de camping para dormir, enfim. E queria a opinião de outras pessoas do grupo. Veja bem, ele queria opinião. E aí vieram os comentários. O primeiro disse, não recomendo, é muito peso em cima da bicicleta, a chance dela quebrar é grande. E o segundo, fazer uma viagem de bicicleta é diferente de fazer um passeio. Será muito peso concentrado num único ponto durante muito tempo. Sua coluna e suas nádegas não vão aguentar. E depois vieram outros. Não dê ouvidos a essas pessoas invejosas. Vá atrás dos seus sonhos e seja feliz. Acredite em você. E teve um que até contou a parábola dos sapinhos e da torre. Para quem não conhece, os sapinhos organizaram uma competição para ver quem chegava primeiro no alto da torre. E começaram a subir, mas logo foram desistindo, um por um. Enquanto uma multidão lá embaixo dizia, é muito difícil, ninguém vai conseguir. Apenas um não desistiu, e foi o vencedor. E aí, então foram ouvi-lo para saber qual era o segredo. Ele disse que era surdo, portanto não ouviu os comentários negativos. Essa é a parábola. Aí eu fiquei curioso e fui ver os perfis das pessoas que comentaram. Os dois primeiros, os negativos, tinham fotos no caminho da fé, na estrada real, na carreteira austral, ou seja, tinham experiência comprovada em viagem de bicicleta, enquanto os outros tinham fotos de passeio na orla no final de semana. Nada contra passear na orla no final de semana, às vezes até eu passeio. Mas uma pessoa que tem como experiência passear de bicicleta na orla no final de semana não tem a menor condição de dar opinião sobre o assunto viagem de bicicleta. Se o rapaz tivesse dito que estava desanimado, desmotivado, aí sim, caberiam mensagens de apoio. Mas ele precisava de opinião técnica, baseado em conhecimento técnico. A democracia exige espaço para manifestação de todas as opiniões. É um pressuposto básico. Mas, como a nossa democracia é jovem e ainda frágil, ela corre o risco de cair em armadilhas. Nós não podemos nos iludir com falsos debates. A outra opinião só pode existir se quem discordar da primeira opinião tiver conhecimento para falar sobre o assunto. Mas o que acontece em muitos casos? O espaço fica aberto, ninguém com conhecimento discorda da primeira opinião, e aí aparece algum oportunista para dar palpite disfarçado de outra opinião. E esse movimento vem sendo amplamente potencializado porque coincide, ou não, com a expansão das redes sociais. Então, o que nós temos hoje em dia é muita gente falando sobre todos os assuntos, sendo que na maioria das vezes não tem conhecimento sobre o que estão falando. Mas quem decide o alcance do que está sendo dito é você. Questione. Mesmo que as palavras proferidas lhe agradem, questione se quem falou tem conhecimento para tal. Imagine a seguinte situação. Você está sentindo dor e procura um médico.
Ele te examina, solicita uma série de exames e conclui que é caso de cirurgia. Mas você não se satisfaz e quer uma segunda opinião. No táxi de volta para casa, você comenta com a pessoa que está te acompanhando, o taxista ouve, pede licença e entra na conversa. E diz que teve um caso semelhante na família e que não precisa de cirurgia, que a situação se resolve com chá. Você vai aceitar a dica do taxista ou vai procurar outro médico? Você vai querer a opinião de quem tem conhecimento, né? Então, por que em outros assuntos você aceitaria palpite de quem não tem conhecimento? Sobre esse tema, eu encontrei um texto muito interessante na internet, de autoria do padre Ivanaldo Mendonça, e vou compartilhar um trecho com vocês. O palpite é uma espécie de aposta, não envolve responsabilidade e comprometimento. Ao jogar na loteria, por exemplo, denominamos de palpite nossa crença numa possível vitória, ou, ao arriscar, sem fundamento algum, o resultado de uma partida de futebol. Os palpiteiros, assim como atiraram para todos os lados, desaparecem junto às suas inúteis manifestações. Se, comprovadamente, não há utilidade em conversa de palpiteiros, não se deve devotar a eles atenção. A opinião é fruto de uma reflexão pautada na consciência, liberdade e responsabilidade. Emitir opinião exige análise do contexto, embasamento consciente e, sobretudo, respeito à pessoa e ou situação que está em pauta. É preciso conhecer antes de opinar. Como é bom conviver com pessoas de opinião. Eu ouço muito falar em geração isso, geração aquilo, geração mimimi, mas o que eu mais vejo por aí são pessoas de todas as idades que só ouvem o que querem ouvir, só aceitam como verdade o que lhes agrada. Isso está proporcionando a muitos oportunistas ganhar espaço, fama e, consequentemente, muito dinheiro. É só nisso que eles estão interessados. E aí eu te pergunto, você vai se permitir ser usado dessa forma? E você, qual a sua opinião sobre o canal Despolarizando? Comenta aqui embaixo. Se você também gosta de andar de bicicleta, clique no joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você conhece alguém que prestigia palpiteiros, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E lembre-se, o poder é de vocês!